Sporting é campeão nacional pela 20ª vez na sua história e a confirmação da conquista chegou no domingo à noite. Houve festa e farra no Marquês de Pombal até bem dentro de madrugada de segunda-feira e por isso estamos aqui cheios de olheiras por culpa de uma noite pouco dormida neste No Princípio Era a Bola, em que nos vamos dedicar com afinco ao segundo título em 3 anos para os Leões de Ruben Amorim. Eu sou o Diogo Pombo e comigo também ensonados estão o Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva, Diogo, cumprimentos a todos. E o Tomás da Cunha. Viva, Tomás. Olá, Diogo, olá a todos, e de certeza que há gente bem pior que nós. Sim, de certeza absoluta. Foram trabalhar seguramente direta. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E trocando um bocadinho a volta à lógica, vamos começar pelo particular, que foi vermos Ruben Amorim ter a coragem, em pleno palco montado no Marquês, de arriscar fazer uma piada sobre a sua recente viagem a Londres para supostamente tratar da sua vida. Para depois dizer, não dizendo, que afinal de contas parece que vai ficar no Sporting. Vamos ouvir esse momento. Malta, vamos despachar isto que eu tenho um avião para apanhar bem cedo amanhã, senhores. Muito cedo, é muito cedo ainda para esta piada, vou guardar para mais tarde. Disseram que só ganharíamos campeonatos 18 em 18 anos. Disseram que só ganhámos o campeonato porque não tínhamos público. E dizem que jamais seremos bicampeões outra vez. Vamos ver. Tomás, isto foi talvez a manobra de comunicação mais arrojada e arriscada que Ruben Amorim já teve no Sporting, não? Sim, depois de uma semana, 2 semanas em que teve alguns deslizes, acabou por dar a volta à situação, claro, num ambiente festivo. Sim. E ali havia todo o contexto para brincar e arriscar naquela piada, mas acredito que não fizesse a piada se não fosse dizer aquilo que disse a seguir, que é quase uma manifestação de que ficará no Sporting para lutar pelo bicampeonato. E essa é uma das razões que me leva a crer que este título é bastante mais significativo do que o Sporting conseguiu anteriormente em 2021, porque esse foi um título aleatório, aliás, ficou conhecido como o campeonato da estrelinha. Coates foi se calhar a grande figura do campeonato, um defesa, Adane também, houve algumas figuras de ataque, alguns momentos marcantes, o gol de Mateus Nunes em Braga, nos descontos, foram vários, o destaque dos alas, Pedro Gonçalves também, mas enfim, foi um Sporting que não era uma grande equipa, não era uma equipa memorável. Terminou com o jejum de títulos que o Sporting ia atravessando. Isso também deu tempo a Varandas e a Amorim para conseguirem ir moldando o Sporting e construir um projeto mais a longo prazo, mas este título é de uma equipa campeã, uma equipa completa, que evoluiu muito com o Ruben Amorim. Já disse aqui esta ideia, para mim Amorim melhorou muito mais neste ano enquanto treinador do que nos outros todos. Há uma diferença clara para melhor, sobretudo nos aspectos ofensivos e na forma como escolhe cada peça para determinado jogo. O grande deslize foi o Dragão, aí falhou a toda a linha, mas para a maior parte dos jogos vimos o treinador alterar as características dos centrais, as características dos alas, as características do trio da frente. Por exemplo, contra o Portimonense jogou Paulinho e Jóqueras, 2 homens mais de ataque à área que dão coisas diferentes e que acabaram por se revelar importantíssimos, mais Paulinho do que Jóqueras, convenhamos. Mas esse crescimento de Ruben Amorim é decisivo para analisarmos este Sporting, porque há de facto um crescimento estrutural. O Sporting agora já está a preparar a próxima época, já tem supostamente os alvos identificados, se calhar já sabe quem é que quer vender. Há jogadores que são importantes no clube, mas não são indispensáveis. E vou dar o exemplo de Diomande. Se Diomande for vendido, o Sporting não vai ter grande prejuízo esportivo. Há lá outros jogadores que estão preparados para fazer face à saída de Diomande. E além disso, de Baste supostamente está a caminho. Portanto, há aqui um nível de trabalho, a estrutura e pensamento a médio prazo. Exatamente, que o Sporting anteriormente não tinha nem de perto. Agora, isto tudo não teria significado sem um título nacional, sem o trabalho e a melhoria de Ruben Amorim. E de facto acredito que está aqui um Sporting capaz, e imaginando que a base se mantém, Ruben Amorim à cabeça, de lutar por esse bicampeonato. Rui, e de repente um treinador de 39 anos é o mais novo português de sempre a conseguir ganhar
2 campeonatos nacionais. Sim, e com todo o mérito, eu concordo inteiramente com o Tomás. Eu creio que o Rubén Amorim de 23, 24 é um treinador muito melhor do que o treinador que foi campeão em 2021, mas deixa-me também dizer que sinto que apesar deste ano ter sido o ano, se quiseres, da explosão de Rubén Amorim como um treinador muito mais completo, a verdade é que o Rubén Amorim de 22, 23, ou seja, aquele que acabou em 4º lugar, era melhor treinador do que o que foi campeão. Agora, a verdade é que a explosão em termos de construção do plantel e depois de edificação de um modelo de jogo e convenhamos também que do ponto de vista estrutural o Sporting cresceu, mas já tinha começado a trabalhar este crescimento na temporada passada. Eu creio que foi absolutamente determinante para um título que é inteiramente justo. O Sporting foi a equipa mais forte nos 4 momentos de jogo, ataque posicional principalmente tem um crescimento brutal e então em relação ao ano do título de 2021 é um crescimento tremendo, foi também a melhor equipa do meu ponto de vista, quer em termos de organização defensiva, quer de transição defensiva e, como é óbvio, também na transição ofensiva, sublinhando estes 2 momentos. Não é por acaso que o Sporting neste momento tem 92 golos marcados, recordar que o Benfica, que é o segundo melhor ataque, tem 71 golos, são 21 golos de diferença, e não vamos aqui falar do fator Gyökeres, porque se não houvesse Gyökeres haveria também outro avançado a marcar golos, poderia não atingir obviamente os 92 golos, mas muito provavelmente também seria o melhor ataque. E por aí também é um pouco injusto considerar este campeonato quase exclusivo de Gyökeres, porque completamente a verdade é que muitas vezes atribuímos o título a um jogador quando uma equipa não joga se calhar ao nível do que o Sporting tem jogado. O Sporting está a caminho dos 100 golos marcados. E repara, se apesar do Gyökeres ter marcado um golo contra o Portimonense, foi se calhar o pior jogador em campo da equipa do Sporting. E marcou em cima da linha, não é? A bola se calhar exatamente, não tem que entrar. Verdade, sentiu-se um individualismo muito grande por parte do Gyökeres. Nota-se que apesar de ter marcado os 2 golos no Dragão, veio de uma fase menos boa em que está menos confiante, por estar menos confiante procura mais a baliza. Eu creio que a época do Gyökeres é absolutamente excepcional, 27 golos, 9 assistências é notável, mas o Gyökeres tem caminho para evoluir, quer em termos de finalização, quer em termos de assistência e sobretudo num aspecto que me parece determinante, que é a pré-assistência. Ele aí ainda tem muito que evoluir e creio, e sem querer antecipar ao Diogo numa pergunta futura, creio que para o próprio Gyökeres era bom ficar mais um ano em Alvalade, a jogar a Liga dos Campeões pelo Sporting e depois sim dar o salto para outro patamar competitivo. Mas sublinhar aqui o mérito óbvio da tríade formada por Frederico Varandas, Hugo Viana e Rubén Amorim, mas obviamente que o grande obreiro do título é o Rubén Amorim e todo o crescimento que evidenciou, ou seja, não estagnou no tempo, podia ter estagnado com a conquista do primeiro título, não, mostrou sempre insatisfação e essa insatisfação acabou por redundar nesta 4ª época, que é claramente a sua melhor temporada e o desafio, se continuar no Sporting, e eu acredito que sim, e também poderemos já falar um bocadinho mais também sobre isso, mas acredito que continuará e o próximo ano será ainda um desafio maior para o Rubén Amorim, porque creio que não estagnará e continuará a evoluir e sobretudo há pouco falávamos quer da questão do modelo de jogo, o Tomás já tinha tocado nesse aspecto e do ponto de vista estrutural também, porque o Sporting hoje em dia, nós há 4 anos identificávamos facilmente o Sporting como uma equipa que atacava em 3-2-5 muitas vezes, defendia em 5-2-3, partindo de tudo isto de uma organização estrutural bastante conjecturável em 3-4-2-1. A verdade é que o Sporting parte hoje em dia dessa estrutura do 3-4-2-1, mas é uma equipa com um desenvolvimento em termos de desdobramentos, quer defensivos, quer ofensivos, muito grandes. O Sporting é capaz de defender em zonas altas em 4-2-4, em zonas intermédias em 4-4-2, em zonas mais baixas em 5-2-3 e depois, por exemplo, do ponto de vista ofensivo, cresceu muito na primeira fase de construção em relação à primeira temporada, é capaz de praticar um futebol mais elaborado, mas também é capaz, quando sente a necessidade, e esse ponto é importantíssimo, de jogar de forma mais longa. O Sporting, que foi campeão em 2021, era uma equipa muito dependente do jogo exterior e da capacidade depois de definição do pote. Hoje em dia é uma equipa que é capaz, exatamente, e da bola parada, e nem ia tocar nesse ponto, e tal como disseste, e concordo inteiramente contigo, o grande protagonista do campeonato 2021, obviamente para além do Rubén Amorim e do peso dos laterais, do Porro e do Nuno Mendes, é claramente o Coates, no papel de finalizador, porque Coates acabou vários jogos a ponta de lança, marcou na sequência de lances de bola parada, marcou na sequência de lances de bola corrida, e este ano o Sporting nunca sentiu essa necessidade de desespero, ou seja,
houve sempre paciência por parte do Sporting. O próprio jogo diante do Portimonense é um bom exemplo disso, porque o Sporting vai em vantagem para o intervalo, mas depois para alargar a vantagem, sobre ser paciente, sobre esperar pelo momento certo para dar o esticão final no jogo, fazer o 2-0 e fazer o 3-0. E se calhar há 2 anos isso seria um pouco impensável, não é? Exatamente, é a capacidade que o Sporting tem hoje, por exemplo, de desdobrar-se em momento ofensivo praticamente num 3-1, 5-1, mas como nós temos falado ao longo da época, a própria capacidade que o Ruben Amorim teve para reinventar um jogador como o Géni Catamo, e é importante, por exemplo, pensarmos que o Géni Catamo há um ano era um extremo que não era titular indiscutível no Marítimo e que o Marítimo desceu de divisão no play-off, em transformá-lo num lateral direito, lateral ala direito, que é muito mais fundamental aqui o ala na equipa do Sporting, que muitas vezes busca movimentos interiores. Esses movimentos interiores do Géni Catamo são muitas vezes acompanhados por movimentos à largura do avançado interior, e mesmo à esquerda, não tanto quando o Nuno Santos é titular, mas quando o Mateus Reis joga como lateral ala esquerdo, o Pote muitas vezes fica à largura e é o Mateus Reis que procura o espaço interior. E é notável esse conhecimento de cada jogador do plantel. Exatamente. Quando joga um ou quando joga outro, há uma adaptação constante da equipa do Sporting em termos de dinâmicas para acomodar cada peça. Isso é fundamental. Sem dúvida. E há outro aspecto que me parece também muito importante, não só comparado com anos anteriores, mas sobretudo olhando também aquilo que foi esta temporada. O Sporting, se olharmos a tudo que foi a temporada do Sporting, tem 16 jogadores que tiveram uma utilização acima dos 2.000 minutos e 18 jogadores que tiveram uma utilização a mais de 1.500 minutos. Isto significa que, ao contrário de 2021, em que o Sporting tinha um 11 titular e mais um ou dois jogadores, o Sporting praticamente jogou esta temporada com 18 titulares. E nesse isto título comprova não também jogou competições europeias. Este ano há essa diferença e exatamente. Estão a salientar isso. Sem dúvida alguma. E esse ponto é essencial. E cá está, o Ruben Amorim tocou num ponto que lhe era sensível no discurso, que foi a questão de se ter falado muito. Eu fui contra esse aspecto e creio que tu também, Tomás. Que o Sporting não foi campeão em 2021 porque havia silêncio nas bancadas. Não foi por isso. É certo que beneficiou do facto, principalmente na fase inicial da época, quando as coisas estavam muito crispadas entre claque e direção, de não haver a claque e muito provavelmente movimentos contestatários que podiam enervar um leque de jogadores que era muito jovem. Mas o Sporting, mesmo que tivesse público, teria sido campeão em 2021, até porque em alguns momentos decisivos que foram golos marcados em descontos, o Sporting teria apoio das bancadas que provavelmente ajudaria a empurrar o Sporting para a vitória. Agora, como é óbvio, este triunfo é muito mais completo do que o triunfo de 2021. E sobre essa questão dos adeptos ou falta deles, Amorim agarra muito bem essas pontas soltas para projetar o futuro e valorizar o presente e, neste caso, criar um sentimento de clube. Parece-me que esse é um dos pontos fortes de Ruben Amorim. Desde o primeiro dia, soube o clube em que estava. Tem uma sensibilidade rara para interpretar os diferentes momentos. Já falámos sobre aquele deslize da viagem. Talvez mais à frente dê uma explicação se calhar mais aprofundada sobre essa questão. Mas tirando esse acontecimento, teve quase sempre a palavra certa para perceber estados de espírito e sobretudo para mudar estados de espírito. Porque o Sporting muitas vezes foi um clube autodestrutivo, que não dava tempo. Hoje em dia, Ruben Amorim quer criar uma cultura de clube mais autoconfiante. O Sporting está perto de vencer todos os jogos em casa. Vencer todos os jogos em casa é um feito espetacular para qualquer equipa, ainda mais para o Sporting, porque não é um clube habituado a ganhar. E nesse sentido, parece-me que o próximo desafio de Ruben Amorim, assumindo que realmente fica no clube, é dar ao Sporting aquilo que nunca teve no passado recente, que é a capacidade de não só competir por títulos, mas vencer títulos de forma continuada. E isso mesmo. É neste momento o grande desafio e diria até mais a grande oportunidade. É legítimo que traga o discurso do Isso Corre Mal, que recentemente utilizou, contrastando com o que teve inicialmente do Isso Corre Bem. É a diferença entre um clube despedaçado e um clube que já tem as bases para ganhar. Mas neste momento o Sporting está à frente dos rivais e não falo apenas de equipa de futebol, falo em todo o projeto do futebol, na forma como antecipa problemas, tem neste momento uma sintonia perfeita entre o trabalho de mercado e a ideia de jogo. Cada peça que o Sporting contrata tem um propósito, praticamente. Há poucos casos difíceis de entender. Por exemplo, o de Fresneda, se calhar é o jogador mais que merece mais um ponto de interrogação nesta temporada e qual é realmente o futuro de Fresneda ao serviço do Sporting. Mas tirando esse, e atenção que é um jogador com qualidade, portanto perfeitamente pode dar a volta. Novo, sim. E muito novo, pode dar a volta a essa situação. Mas o Sporting, neste momento,
tem mais probabilidades de sucesso do que de insucesso, porque o clube está construído com muito rigor e muito método, e isso é algo que nunca se viu no Sporting dos últimos 20 anos. E visto fora também parece ter mais moldes para o dia em que Ruben Amorim se for embora, seja este verão, seja daqui a 1 ou 2 anos. Sim, acredito que há trabalho estrutural que vai além de Ruben Amorim. Agora, seria um choque tremendo de realidade entrar outro treinador, não sabemos em que ideia de jogo, não sabemos com que registro de comunicação e nem sequer sabemos se a ideia de Varandas para o pós-Amorim será ter um treinador parecido ou um treinador que corte um pouco este ciclo e que abra o outro. Sim. Portanto, até ver. Sobre esse tema não podemos alongar-nos muito. Eu concordo com o Tomás. Eu creio que o Ruben Amorim é um ponto central deste projeto do Sporting. Se quiseres mesmo, é o ponto central do projeto do Sporting, e a mim custar-me a imaginar um Sporting na próxima temporada sem o Ruben Amorim. Em relação ao caso da viagem a Londres, que me parece sem dúvida o momento mais negativo da temporada do Sporting, eu creio que houve responsabilidade de quem aconselha Ruben Amorim, nomeadamente do seu agente. Eu creio que o agente de Ruben Amorim quis fazer ruído, quis que a viagem ao West Ham servisse como isco ou uma aquisição por parte do Liverpool, e eu posso aqui garantir que o Liverpool tinha uma shortlist de apenas três treinadores, nos quais o Ruben Amorim estava incluído, e a verdade é que tudo saiu ao contrário, ou seja, o isco acabou por não ser mordido por parte do Liverpool, porque os tempos já são outros, isto já é uma cantiga muito desgastada e particularmente usada principalmente aqui em Portugal, é que a Inglaterra em 2024 já não faz qualquer sentido, e aquilo que acabou por acontecer é que Ruben Amorim foi reunir-se com um clube que do meu ponto de vista não tem qualquer interesse em treinar, até porque não faz grande sentido. Ruben Amorim ganha muito dinheiro, o West Ham provavelmente não lhe ofereceria condições muito melhores em relação àquelas que tem no Sporting, e não lhe garantia o essencial, que é a capacidade de lutar pelo título e muito provavelmente por ter a oportunidade de jogar a Liga dos Campeões. E há aqui um tema, Rui, é que o Sporting neste momento, além da estabilidade própria, encontra rivais com muita instabilidade e com um futuro incerto. Sem dúvida. A curto prazo. Não, e tu tocas num ponto essencial, porque há uma velha frase do futebolês que é: o campeão nacional é o favorito a ganhar o campeonato na próxima temporada. Neste momento o Sporting é claramente favorito a ser campeão na próxima já não temporada. Era. É a tal diferença entre ganhar ou ganhar de forma convicta. Esse ponto, sem dúvida nenhuma, é esse ponto. Daí é eu ter-me referido a um chavão de futebolês, que nem sempre é válido. A verdade é que esta temporada, à partida, até poderia ter sido válido, ou seja, o Benfica, do meu ponto de vista, ainda teria o melhor plantel. Agora, o Benfica não preparou, se quisermos, um plantel à medida do modelo de jogo do treinador. Há responsabilidades óbvias do treinador, que ainda ontem saíram reforçadas, se quisermos, em Famalicão, mas nem vale a pena estarmos a perder muito tempo com isso, mas sobretudo há competência, e esse ponto é o essencial, por parte daquilo que é a organização do Sporting, ou seja, aquilo que se define como estrutura, sendo que no Sporting a estrutura também passa pelo treinador. Ou seja, o treinador, se quisermos, é a figura central da estrutura, porque é ele também que define a política de aquisições, e seria muito difícil que na próxima temporada, se Ruben Amorim saísse, chegasse um treinador com um peso tão grande a nível quer do peso estrutural, do peso das aquisições, do perfil de reforços e sobretudo de algo que vocês os dois já tocaram, e eu também, que é a capacidade comunicacional de Ruben Amorim. Não é preciso vir mais ninguém falar pelo Sporting, ao contrário, se quisermos, do Benfica, em que o treinador do Benfica terá tido, se calhar ontem, o seu melhor momento em termos de conferências de imprensa ao longo da temporada. E qual foi esse momento? Foi dar os parabéns ao Sporting por ter sido a melhor equipa do campeonato, porque todo o resto do discurso de Roger Schmidt ontem foi mais uma vez um perfeito desastre. E mais uma vez contrastando com as declarações do Otamendi, bastante duras para... Sim, sem dúvida, para e a muito bem comunicação do muita autocrítica, sim. Sim, mas ainda sobre o Sporting, há de facto essa possibilidade, diria histórica, de criar algo mais, de ser uma equipa com capacidade de juntar títulos. E de estabelecer um legado, não é? De estabelecer uma marca ainda maior. E há vários exemplos que podem significar essa diferença para os rivais. É que, e olhando para o passado, o Sporting neste momento tem um ciclo de médios que passa por Palhinha primeiro, Palhinha é vendido, o Ugarte está pronto para jogar, o Ugarte é vendido, entra Yulman pronto para jogar, Bragança está feito um jogador que pode perfeitamente ser titular e se calhar uma horita vai ser vendido, ou se fosse vendido, lá está, não seria dramático. E é isto que o Sporting tem conseguido, fazer com que a venda de peças não seja dramática. Obviamente. Mateus Fernandes claro também, que estaria pronto para entrar no plantel e ter muitos minutos. Portanto, como o ciclo está construído.
como aconteceu com o Mateus Nunes. Saiu o João Mário Exatamente. e Mateus Nunes acabou por aproveitar esse espaço. Ou Isso seja, mesmo. há aqui uma continuidade e um aproveitamento de peças que o Sporting de outros tempos, nem de perto nem de longe, conseguia ter. E ao contrário de Schmidt, que encurtou o plantel a 12, 13, 14 jogadores, Ruben Amorim alargou o leque do plantel. E além desses reforços cirúrgicos, claro, não precisamos falar nem de Ullmann nem de Gyökeres, encontrou soluções internamente. Eduardo Quaresma já não se via futuro algum e de repente passou a ter alguma utilidade. Trincão, que parecia condenado no clube, de repente foi um dos melhores jogadores da segunda volta. A mesma coisa para Daniel Bragança, que se calhar era um jogador pouquinho, que tinha muito potencial, mas que não ia passar daquilo. De repente tornou-se uma peça capaz de lutar pela titularidade e com uma evolução sintomática. E o próprio Paulinho, não é? Que era visto pelos adeptos. E o próprio Paulinho, exatamente. Torciam-lhe muito o nariz e afinal... Neste papel de um avançado que, ora juntando-se com Gyökeres, ora saindo do banco, acabou por ter um peso decisivo e diria até que é um dos jogadores mais marcantes da era Amorim, desde o início. Um jogador com muitos gols importantes, que está no jogo com o Boa Vista, que deu título, e também está neste jogo com o Portimonense, que acaba por ser, no fundo, o jogo do título. Marcou na Europa a várias equipas importantes, marcou também ao Benfica e ao Porto. Portanto, é um jogador que faz valer esse peso no balneário, e é claro isso em todas as declarações, todos os movimentos que vemos em Paulinho, mas também dentro do campo, com menos responsabilidade, acabou por garantir um rendimento importantíssimo. Uma das minhas curiosidades para o futuro é precisamente saber como é que o Sporting se vai libertar ou não dos jogadores que já completaram o ciclo de vitórias no clube. Por exemplo, o City faz muito isso. Um Fernandinho, um Marrez, enfim, alguns jogadores da base, da espinha dorsal, que já terminaram tudo no clube, têm porta aberta para sair. E não sei se alguns jogadores deste plantel do Sporting não vão ter essa via aberta para sair do clube, não por falta de qualidade, mas porque é necessário haver um período de renovação e gente nova a entrar com uma ambição diferente, para que a equipa não caia num certo vício de comodismo. Enfim, não é diretamente claro, mas pode sempre acontecer, e as grandes equipas têm-se acautelado nesse sentido. Jogadores como Nuno Santos, como Pedro Gonçalves, enfim, por aqui se calhar não são as primeiras figuras a ser apontadas à transferência, mas nunca se sabe se não poderão ser transferidos. E juntava-te dois nomes, o próprio Paulinho, que acabaste de Paulinho, falar, pode ter já completou tudo no clube, não é? Exatamente, e pode ter uma oportunidade histórica de fazer um grande contrato na Arábia Saudita, e o próprio Esgaio, que eu creio que poderá ser um jogador com mercado e que o Sporting pode aproveitar para fazer uma grande transferência. E a Fresneda, Jenny Catamo, lá está. Sem dúvida Sporting nenhuma. Raramente tem ficado descalço. Não há uma peça que saia. Só me lembro de um exemplo, que é a transferência de Mateus Nunes. Imagino mais por motivos financeiros. Imagino mais por motivos financeiros do que outra coisa. Daí o mas é o único também exemplo recente chateado que me na lembro. altura. Sim, e sobretudo porque não encontraste solução no mercado à altura do Mateus Nunes. A aposta no Sotiris, a Alexandropoulos foi e Pedro Gonçalves teve de jogar muito no meio campo. Exatamente, e obrigou o Pote a baixar. Eu creio que em relação à próxima época, tu tocaste num ponto que também parece já prioritário, ou seja, o Sporting está a preparar-se para vender um grande jogador, ou seja, um daqueles titulares absolutamente indiscutíveis. Entre Diomande e Inácio provavelmente estará a resposta. Exatamente, que eu acredito que mais seja o Diomande. É mais dispensável, digamos assim. É mais dispensável, e tu tocaste num ponto que me parece extremamente importante, que é a questão do Dibas já estar praticamente fechado por parte do Sporting. Sendo no central destro, acredito que a prioridade seja o Diomande. É certo que acredito que o Gonçalo Inácio tenha mercado, vai ter mercado. É fantástica, agora, e note-se que jogou muito tempo como central à direita. Se calhar muita gente já se esqueceu, mas foi isso que aconteceu. Verdade. E vai ao europeu, portanto, mas pode neste sempre valorizar. momento é o central canhoto da equipa do Sporting. Podemos obviamente juntar o Mateus Reis, podemos juntar o Rafael Pontelo, mas até acredito que o Rafael Pontelo até possa vir a ser emprestado na próxima temporada ou ficar como uma solução alternativa. Agora, eu acredito que, por exemplo, o Gonçalo Inácio a sair do Sporting só sairá pela cláusula de rescisão, e a cláusula de rescisão é muito alta. Agora, há uma questão que me parece prioritária no Sporting e que ainda se vai tornar mais prioritária, se calhar até ao final da temporada, é que vai ser obrigatório ao Sporting contratar um guarda-redes de qualidade indiscutível, e essa sim parece-me ser a grande prioridade para a próxima temporada, juntando obviamente aquilo que já vem sendo falado pela imprensa, que é a questão do Dibas estar a caminho, a hipótese também Ioannidis para o ataque, que eu creio que não será para substituir Gyökeres, aliás tenho a certeza que não será, mas será mais num pensamento de substituir o Paulinho numa eventual transferência para o exterior, e preparar mas também a venda base de está Gyökeres, montada. Exatamente, caso não aconteça. Exatamente. Diria que esse é o grande ponto de interrogação, perceber se Gyökeres fica ou não fica, porque ficando, o Sporting tem ali uma cota goleadora logo garantida, a menos que haja, claro, lesões ou algo desse género,
e uma capacidade de ameaçar o adversário que não tinha anteriormente. E de facto, o Gyökeres foi uma peça transformadora, porque o Sporting faz hoje coisas que não podia fazer em épocas anteriores, no ataque ao espaço, na agressividade constante. Tem ali um recurso individual muito potente que marca a diferença sozinho, por vezes, quando o coletivo não ajuda. E é claro um grande ponto de interrogação que dará uma vantagem muito grande caso consiga assegurar Gyökeres. De qualquer forma, no resto do plantel, talvez Gonçalo Inácio seja o nome mais difícil de substituir, porque não é fácil encontrar centrais com aquelas características que tenham um impacto imediato. Por exemplo, De Bast parece-me um alvo muito bem identificado. É um jogador que pode entrar de caras no 11 do Sporting, ou pelo menos a ser preparado para entrar no 11 do Sporting a breve prazo. Agora, no caso de Gonçalo Inácio, é mais difícil. É um jogador que fez uma época extraordinária, ainda agora no jogo com o Portimonense. E está nos 3 golos diante do Portimonense. Foi decisivo, mas vamos imaginar que o Sporting vende, por exemplo, um Diomande ali na casa dos 40, 50 milhões. Enfim, não sei qual é neste momento a oportunidade de negócio existente, mas vamos colocar entre os 45 e os 50 milhões e depois venderia, lá está, um daqueles jogadores mais antigos, ou 2 jogadores mais antigos, como Paulinho e Nuno Santos, por exemplo. Aí já faria se calhar mais 20, 25 milhões. O Nuno Santos por 12 ou 14 milhões, Paulinho por 9, 10 milhões, e aqui já estaria um bolo que daria muita margem ao Sporting em ano Liga dos Campeões, porque com essa receita garantida e com a possibilidade de atacar um bicampeonato, o Sporting não precisa de vender 4 ou 5 jogadores, isso é impensável. Portanto, de facto, nesse cenário seria à partida um direto favorito ao título. Não deixando de fugir aquela questão dos guarda-redes que vocês mencionaram, não será a contratação de um novo homem para a baliza e, dependendo do perfil do jogador que chegue, não será essa uma oportunidade, como foi com o Gyökeres, do modelo de Ruben Amorim também evoluir a partir de trás? Sem pode dúvida. Dar outras oportunidades. Porque a verdade é que Adan e Israel são guarda-redes com alguma qualidade no jogo de pés, mas que comprometem muito a equipa em certos aspectos, nomeadamente na saída dos postos, e acredito que o Sporting tenha margem para encontrar um guarda-redes competente e completo que, sobretudo, prejudique menos a equipa. E se há algo que não deixa de ser curioso nesta temporada, é que os 3 guarda-redes dos principais clubes acabaram por comprometer diversas vezes, porque Trubin começou muito bem, mas derrapou completamente e tem custado muitos pontos. Se quiseres ao os Benfica. 4. Exatamente. O próprio Diogo Costa fez uma época um pouco mais instável do que já vimos fazer. Não sei o que será passado, mas cometeu mais erros do que é normal. E o Sporting foi um caso bastante óbvio, com o Adan em quebra de rendimento, não desta época, mas já da época anterior. E Franco Israel, embora tenha melhorado, sobretudo a defesa da baliza, acabou também por prejudicar a equipa diversas vezes nas saídas a cruzamentos e no jogo com os pés também, com alguns erros de principiante. Portanto, é a posição mais frágil do Sporting. Eu estava a pensar nisso ontem, quando nós fizermos o balanço da temporada e provavelmente escolhermos o 11 da temporada, que provavelmente o guarda-redes que vamos escolher como guarda-redes do ano é o Ricardo Velho. Completamente, não tenho a mínima dúvida nesta altura. Exatamente. E, por exemplo, o Luís Júnior fez uma temporada mais segura do que qualquer guarda-redes que destacamos agora. É aquilo que os ingleses definem como um shot stopper. Ele é fantástico desse ponto de vista. Tem aspectos que, sobretudo fora dos postos, eu creio que terá que limar. Também a nível do passe, porque ele tem um pontapé muito forte, mas a nível do passe tem muitas imprecisões. Eu creio que ele pode melhorar muito nesse aspecto. Agora, como shot stopper, exatamente, como shot stopper é um guarda-redes incrível. E para nos despedirmos aqui do tema Sporting, eu queria desafiar-vos a jogarmos um jogo, mas com uma ligeira batota. Não podem escolher o Gyökeres e queria que me dissessem para vocês quem são as 2 maiores figuras do Sporting neste título. Eu vou escolher Gonçalo Inácio e Trincão pelo ressurgimento, além de Gyökeres. Claro que é muito difícil, haveria aqui nomes e nomes para escolher, mas Gonçalo Inácio, por ser, no fundo, o representante máximo da melhoria na construção do Sporting, uma equipa muitíssimo completa a construir e quase sempre com peso de Gonçalo Inácio, e poderíamos escolher Pedro Gonçalves, que foi obviamente uma figura 12 assistências e 11 golos no campeonato. Mas vou escolher Trincão porque demonstra a convicção de Ruben Amorim. Acima de tudo é isso. Trincão teve períodos muito difíceis no Sporting, pareceu até um caso perdido em certos momentos, mas nunca caiu, e Ruben Amorim acabou por encontrar novamente o melhor Trincão e colocá-lo na rampa, até para ir ao europeu, já falámos disso. Exatamente. Não se entende, apesar de tudo, e vou aqui deixar uma menção honrosa, não se entende o ressurgimento de Trincão sem a afirmação de Jenny Catamo. Jenny Catamo a dominar o lado direito, a dar outra agressividade. Verdade. E Trincão mais solto nas zonas interiores. Rui.
Eu diria o Gonçalo Inácio de forma indiscutível, mas não vou querer repetir nomes do que o Tomás utilizou, mas o Gonçalo Inácio para mim é sem dúvida alguma uma figura. Mas vou escolher outros 2 nomes. Yulman, que eu creio que faz uma temporada absolutamente soberba, era um jogador habituado a jogar um futebol diferente numa equipa em bloco baixo e adapta-se de forma absolutamente fantástica a uma equipa que joga por títulos, com um crescimento notável também ao longo da temporada, não só a qualidade na recuperação, no desarme, na antecipação, mas sobretudo também na construção, aquilo que ofereceu à equipa do Sporting e até na chegada às zonas de finalização. E o outro jogador que vou escolher, já tinha aqui adiantado mais ou menos, é o Pote, obviamente. O Pote não faz uma época superlativa como fez em 2021, mas acaba por ter um papel absolutamente determinante também na conquista do título. Muito para lá das 12 assistências e 11 golos, eu até creio que neste momento é o jogador com mais assistências no Campeonato Nacional, foi um jogador que acabou por ser útil, principalmente a jogar como avançado interior, soube também reinventar-se, ou seja, não se imiscuir particularmente só no corredor central, onde é claramente liberativo, mas soube, quando for necessário também, abrir sobre a esquerda para abrir espaços para o lateral ala entrar no espaço interior e ter essa capacidade até para fomentar conexões e triangulações que o Sporting fomentou muito pelo corredor esquerdo, com a ajuda do Pote, e sobretudo numa fase em que o Sporting acabou por ter algumas dificuldades na zona central do terreno, também soube ser médio centro ofensivo. Eu não acho que ele seja um médio centro ofensivo para uma estrutura em 3-4-2-1, mas na forma como o 3-4-2-1 do Ruben Amorim evoluiu, e foi o meu primeiro ponto até quando abordei o ponto de vista estrutural e do modelo de jogo, o facto de se aproximar de zonas de finalização cada vez mais esse médio centro ofensivo, o número 8 da equipa do Sporting, também o beneficiou e ajudou não só no capítulo das assistências para situações de finalização, mas também a nível do remate, em que ele é claramente um ótimo definidor. E deixa-me levantar aqui um nome que também tem sido apontado ao Sporting, que é Gustavo Sá. Caso Pedro Gonçalves seja vendido, não sei se não vai haver aí um processo de troca direta. Percebo perfeitamente e faz todo sentido. É certo que o presidente do Famalicão colocou a fasquia muito elevada. Eu agora, por acaso, não vos sei dizer de cor qual foi a... 50 milhões, se não me engano. 50 milhões, eu creio que foi isso. Eu estava entre os 50 e os 60 milhões. Eu creio que são teria de ser talvez aquele negócio com o Famalicão manter uma percentagem do passe. Metade do passe, pelo menos. Sim. Acredito que sim. Por aí. Agora, que o Gustavo tem potencial para vir a afirmar-se uma equipa como o Sporting. E é um jogador com muita facilidade de atacar a baliza também, tal como Pedro Gonçalves. Verdade, ainda que no Famalicão, por problemas da própria equipa, e ainda ontem foram visíveis, ele sentiu muitas vezes a necessidade de vir para buscar o jogo mais atrás, para estar de frente no jogo, sim, para o jogo. Mas parece-me que pode ser melhor como um médio ofensivo, segundo avançado, do que propriamente como um médio de corredor central de construção. Verdade, Tomás. E sobretudo é um jogador muito astuto a atacar as entrelinhas e a partir das entrelinhas saber o que fazer, conduzir, passar ou até finalizar, porque ele tem capacidade para isso. Acho que quem nos ouve não se importará muito se, em termos de grandes, nos ficarmos por aqui por causa, claro, do título do Sporting. Portanto, no futebol nacional que sobra da festa dos Leões, vamos falar na nossa revienga sobre outra confirmação do fim de semana, a descida de divisão do Vizela, numa época que começou com um treinador desconhecido vindo da Lituânia e acabou com outro que quis jogar um futebol corajoso e de alto risco. Na zona de descida, exatamente, quando a equipa já estava bem na luta, bem dentro da luta contra a despromoção. Rui, pronto, apesar destas boas intenções recentes do Ruben de la Barrera no Vizela, este caos de planeamento da temporada acabou por fazer do clube a primeira descida confirmada da divisão. Não deixa de ser curioso que quer no início da época, quando nós falamos sobre a possibilidade de descida de divisão, quer o Tomás, quer eu, colocamos o Vizela como possibilidade de entrar nesse campeonato. E atenção que não tinha plantel, nem tem plantel, para descer de divisão de forma tão contundente como aconteceu, e sobretudo houve um aspecto que me parece essencial, é que era difícil substituir o ponta de lança que a equipa tinha a temporada passada, e até digo que o Vizela tem o melhor ponta de lança hoje do que tinha na temporada passada. Melhor do que o Osmaites. Exatamente, como o Osmaites era uma ótima referência ofensiva, mas o Essen tem metade dos golos do Vizela
e provavelmente o Vizela com outro ideário até tinha marcado mais golos. Claramente a primeira aposta no Pablo Villar foi uma aposta falhada, era um treinador que andou um bocadinho perdido. Vindo da Lituânia, convém não esquecer. Vindo da zona de descida do campeonato lituano. É uma daquelas coisas absolutamente incompreensíveis. Também podemos juntar aqui um diretor desportivo que tinha sido despedido na segunda divisão espanhola, portanto houve aqui um conjunto de decisões que são absurdas. O Pablo Villar, ao contrário do Rubén de la Barrera, percebeu que muito provavelmente para conseguir manter-se na equipa do Vizela precisava de construir uma equipa com um ideário mais defensivo e não tão lírico, se quisermos, como o Rubén de la Barrera tentou ser. A coisa não resultou, a equipa do Vizela tinha deficiências a nível da organização defensiva absolutamente gritantes. Problemas esses que não resolveu. Eu creio que o mercado de inverno, apesar de tudo, melhorou a equipa, também não era difícil consegui-lo. O Rubén de la Barrera tinha uma ideia de jogo claramente mais arrojada, em certos momentos sentiu-se isso, mas a verdade é que não tinha plantel para a ideia de jogo que perfilhava, nomeadamente numa primeira fase de construção e sobretudo num problema que foi irresolúvel na equipa do Vizela, que foi o processo defensivo. O processo defensivo do Vizela é perfeitamente caótico, foi o do início ao final da temporada e do meu ponto de vista é o principal responsável pela descida do Vizela. Isso, as perdas na construção constantes. Claramente, Tomás. A primeira fase de construção do Vizela é inenarrável. Ainda assim, há que destacar aquilo que de bom ficou e do trajeto do Vizela na primeira divisão, a equipa de Álvaro Pacheco e depois, obviamente, aquela fase com Tulipa, que foi uma aposta também algo caricata, mas que acabou por manter o futebol ofensivo e de qualidade que os vizelenses praticavam. Portanto, inicialmente foi uma equipa que acrescentou ao futebol de primeira divisão, mas depois acabou por ser um caos completo e acaba por ser traída, diria, por uma direção desportiva a cair para os interesses, vamos pôr assim, e não para a competência desportiva e para a manutenção na primeira divisão. Ainda assim, há aqui jogadores que me parecem muito válidos para diversas equipas. Tomás Silva transformou-se no lateral direito muito competente, um jogador campeão pelo Sporting em 21, bastante firme nos e era um bom médio. Sim, jogou mais à frente na formação, baixou para lateral direito, muito firme nos duelos defensivos, sem dúvida, com a capacidade de condução e de chegada para o cruzamento. Atenção ao futuro de Tomás Silva. Depois há um lote de médios com muita qualidade, como o Diogo Nascimento, já nem vou ao Rafael Gusso, que é um jogador já com outro andamento de primeira liga. Ia chegar ao Samu, porque o Samu fez um trajeto ascendente com o Vizela e se calhar juntamente com o Kiko Bondoso são os dois nomes que nos vêm logo à cabeça. Kiko Bondoso saiu nesta temporada, foi uma grande perda para o Vizela, um extremo baixinho, mas com muita aceleração, joga com os dois pés, foi uma das caras do Vizela. Agora, não é por acaso que no final deste jogo com o Moreirense toda a gente foi a dirigir-se a Samu, quer os próprios companheiros de equipa, quer os adversários. É uma bandeira deste Vizela, o médio que lá está tem a qualidade técnica, tem a capacidade associativa e até de chegada à área, que se viu naquele Vizela de Álvaro Pacheco, depois com Tulipa também, quase sempre inquestionável nesta equipa. Portanto, uma saudação especial ao percurso do Samu, porque é preciso ter referências nos clubes que não são da primeira linha e faz muita falta. Não sei o que é que vai ser do futuro, se vai continuar em Vizela ou não, mas é um nome que vai ficar na primeira liga, claramente, tal como o Diogo Nascimento, sem dúvida. E Tomás Silva e o Essende, já agora, já falamos sobre ele, mas diria que vai para fora, não é? Parece. Claro que sim, sem dúvida nenhuma. Mas eu concordo contigo, são os 4 nomes que eu mais destacaria nesta equipa do Vizela e sobretudo também queria deixar aqui uma nota, porque eu acho que foi completamente despropositada a dispensa do Nuno Moreira no mercado de janeiro. É algo absolutamente incompreensível, sobretudo quando vai reforçar um rival, porque a verdade é que o Casa Pia era um rival. Ser titular. E claramente, apesar de eu gostar muito do Soro, mas o Soro não teve uma época ao nível daquilo que eu esperava, mas o Nuno Moreira era claramente o melhor extremo da equipa do Vizela. Seguimos para o Totti desta semana e desta vez vamos entregar as duas faces, mas começando pelo Totti, que vai ficar extremamente bem entregue a Marco Reus. Além da azarada do Borussia Dortmund, anunciou a saída do clube ao fim de 11 épocas e muitas alegrias, mas também de bastantes azares. Além da final da Champions... 62 lesões, eu tive o cuidado de ver esse aspecto. É impressionante. É impressionante 62 lesões em 12 anos. E depois, além desses azares todos, o Reus perdeu com o Dortmund naquela final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique e fruto dessas muitas lesões até
falhou o Mundial. E os europeus, falhou Os mundiais, europeus, e sobretudo falhou aquele Mundial que a Alemanha foi conquistar ao quando estava Brasil. numa fase dourada da carreira. Sim. Claramente. Tomás, tu achas que foi Ia ser titular Sim. nesse Mundial. Achas que foi o talento mais azarado desta geração de Sem jogadores? sombra de dúvida. Um jogador com uma capacidade goleadora fora do normal, que era um avançado muito explosivo, mas refinado, que tinha de facto naquele Borussia Dortmund muito protagonismo, mas que não pôde ser mais feliz. Acho que é um caso triste de azar e de passar ao lado dos acontecimentos que até poderia justificar, mas ao mesmo tempo um caso de lealdade e de continuidade, porque porventura teve oportunidades, claro, noutra fase de chegar ainda mais alto e acabou por passar ao lado dessa oportunidade. Não deixa de ser um jogador que acaba por ter um decréscimo grande nos últimos anos. Marco Reus já foi mais de fogachos do que propriamente um jogador influente a toda a linha no Borussia Dortmund, mas aquela fase inicial do Borussia Mönchengladbach e depois voltando ao Borussia Dortmund teve muito impacto. Era um dos melhores jogadores da Bundesliga e até um dos melhores jogadores na posição de segundo avançado, médio ofensivo, extremo, enfim. Dá para. E sabes que é engraçado, mas que muita gente não sabe que ele fez a formação no Dortmund e foi dispensado para o Alan. É verdade. Um jogador que não teve o crescimento instantâneo no clube e por isso conseguiu dar a volta por cima. No Mönchengladbach que o fez regressar. Mas é que passou ao lado da grande era de Jürgen Klopp no Falha os dois títulos, 2011 e 2012. Quando vem, o Borussia Dortmund era uma equipa forte, mas começava aí a hegemonia do Bayern. E não só internamente, mas também na Champions. Embora aí não considere um fracasso, longe disso. O Dortmund foi à final da Champions, perdeu, como qualquer outra equipa poderia perder. Agora, a questão do Mundial 2014 e a questão, sobretudo, do título do ano passado, que esteve praticamente traumático, com as duas mãos para o Borussia Dortmund, isso é traumático. Aquela imagem sentado no relevado é se calhar a grande marca da carreira de Marco Reus, mas não podíamos deixar de fazer a homenagem a um dos grandes jogadores do futebol alemão nos últimos 15 anos. Futebolista do ano em 2012, 2019, 3 vezes melhor jogador da Bundesliga, 2012, 2014 e 2019. Lá está, nos anos em que podia ser feliz. Exatamente, e sobretudo destacar que um jogador que teve 62 lesões ao longo da carreira, só no Dortmund, e pronto, a mais grave acabou por ser em 17-18, e cá está, o 2018 acabar por ser marcante aqui, porque falha também, acaba por falhar o europeu, que é a ruptura dos ligamentos cruzados, mas consegue fazer em 12 anos 425 jogos, 169 golos e 130 assistências pelo Borussia Dortmund. E ainda tem quase 50 jogos pela seleção. Verdade, mas eu creio que ele merecia uma estátua em Dortmund. É um jogador icónico, vai ficar na lembrança. Sem dúvida nenhuma. Se calhar faltou-lhe mesmo aquela cereja. Faltou-lhe o título. Faltou-lhe a cereja. Porque no fundo conquista 2 taças, conquista 3 supertaças, tem tal. Mas atenção, porque é uma Champions para jogar, não é o mais provável. Exatamente, é verdade, não nos esqueçamos disso. Mas ia-te dizer que, tal como tinhas dito há bocado, também foi finalista da Liga dos Campeões na primeira época no Borussia Dortmund, como disseste muito bem, ainda com o Jürgen Klopp, que é o grande responsável, juntamente com Michael Zorc, ainda na altura diretor desportivo do Dortmund, pela sua transferência do Borussia de Mönchengladbach para o Dortmund, uma transferência que, do meu ponto de vista, nem foi assim muito cara, porque custou 17 milhões de euros e o valor dele, face às 3 épocas que teve no Borussia de Mönchengladbach, justificaria, até pelos valores que eram praticados na altura no mercado, e são hoje praticados no mercado, com jogadores de nível muito inferior, até acabou por não ser uma transferência muito cara. O Dortmund na altura tinha jogadores como o Kagawa, por exemplo. Exatamente. O Mário Götze, o Lewandowski, o Gundogan também a aparecer. Exatamente. Foi na sucessão de Kagawa que Reus acabou por explodir em definitivo no Borussia Dortmund, mas infelizmente sem esse peso. E era um jogador que faz as 4 posições de ataque com grande facilidade. Sim, e um rematador incrível também. Incrível. Por cima o aparecimento dele no Dortmund coincide naquela fase em que o Bayern começou a prestar especial atenção a ir lá comprar tudo o que Lewandowski, Götze, Hummels. Exatamente. O Reus acabou por escapar, não sei se por amor ao Dortmund ou por causa das lesões, mas lá ficou durante muitos anos, agora vai sair. E hoje entregamos também o nosso Tota, entre aspas, jogador, Yaulang Vila-Verdense, que este fim de semana estreou na segunda liga, um norte-americano de 45 anos que investiu no clube, nunca jogou futebol profissional e é conhecido por ser cunhado de uma celebridade. Rui, muito costumamos falar desta invasão dos milhões
de euros ou dólares estrangeiros no Manchester City, no PSG ou no Newcastle. Mas terá sido aqui em Portugal que se calhar atingimos o fundo desta preponderância de investidores estrangeiros em clubes de futebol. Eu acho que ontem batemos mesmo no fundo, ou seja, um indivíduo de 45 anos que nunca jogou futebol na vida, que treinou pela primeira vez futebol 2 ou 3 dias antes e que acaba por ser utilizado num jogo do Lanque Vilaverdense, ainda que a partir do minuto 86, mas com dificuldades técnicas absolutamente gritantes e até conseguiu cabecear uma bola no espaço, ou seja, imagina uma bola e tentou cabeceá-la. Eu creio que isto diz muito sobre aquilo onde estamos a cair, o perigo onde estamos a cair, e o Lanque Vilaverdense acaba por ser uma vítima de todo este processo. Ou seja, reparem, o Lanque Vilaverdense não fez nenhum jogo em casa, começou por jogar em Passos de Ferreira, depois deixou de jogar em Passos de Ferreira, passou para jogar a Coimbra, que dista de Vila Verde a mais de 200 km, portanto o estádio esteve praticamente sempre às moscas. Toda a temporada do Lanque Vilaverdense, sobretudo até janeiro, foi marcada por salários em atraso, quer de treinadores, quer de jogadores. Houve vários a rescindir contrato até janeiro e de repente antes tinha havido investidores que não meteram dinheiro no clube e surgiu esta aquisição praticamente de final de mercado, este jogador de 45 anos, que eu não vou dizer o nome, por respeito a todos os profissionais de futebol, que aparece como aquisição para o Vilaverdense. Alegadamente os problemas financeiros, felizmente para os jogadores, terão sido resolvidos, e o próprio discurso do treinador, o Sérgio Machado, ontem, que é o dia que também marca definitivamente a descida à Liga 3 do Lanque Vilaverdense, a dizer que colocou de lado em coisas que acredita em benefício dos seus jogadores. Eu creio que diz tudo sobre a utilização do jogador de 45 anos, jogador não, o artista de 45 anos, que levou uma claque até Coimbra, uma claque de americanos até Coimbra, mas isto não beneficia absolutamente ninguém no futebol profissional em Portugal. E veremos na próxima semana, quando em Coimbra o Lanque Vilaverdense receber o Penafiel, se este mesmo indivíduo não terá direito a mais do que 4 minutos de utilização, porque provavelmente irá obrigar a que isso aconteça. Isto é tudo profundamente lamentável. É certo que já houve um exemplo anterior no Oliveirense em relação ao Miura, mas o Miura é um jogador de futebol, é um jogador profissional de futebol, independentemente de ter 55 anos, creio, mas tem uma carreira por trás, uma carreira absolutamente incrível. Chegou a ser o melhor jogador japonês e na altura em que apareceu chegou mesmo a ser o melhor jogador japonês de sempre. É uma coisa completamente distinta de um indivíduo que é multimilionário e que basicamente compra o seu lugar numa equipa de futebol profissional em Portugal e tem direito a jogar a partir desse momento. Isto é usar o futebol. É inenarrável. É usar o futebol. É gozar e usar o futebol, e sobretudo eu creio que as pessoas de Vila Verde mereciam muito mais. A notícia apareceu por entre os pingos da chuva da atenção dada ao título do Sporting, mas no domingo o futebol mundial voltou a ficar um pouco mais órfão de grandes referências. A nossa arte que vem depois vai para César Luís Menotti, o lendário treinador argentino que morreu aos 85 anos. Campeão do mundo em 1978 com a Argentina, dos golos de Mário Kempes, dos passes de Osvaldo Ardiles e a muralha de Daniel Passarella lá atrás, Menotti foi um dos maiores pensadores e até filósofos do futebol. Rui, tu que o viste e viveste bem melhor e durante mais tempo que eu e o Tomás, ficaste aí, imagino, com um pequeno buraco na alma. Sim, um grande buraco, porque no fundo das minhas primeiras referências futebolísticas, e falo Johan Cruyff, Tele Santana e César Luís Menotti, só me sobra o Sven-Goran Eriksson, e como todos sabemos não será por muito tempo, infelizmente. Em relação ao César Luís Menotti, eu considero, tal como disseste há pouco, provavelmente o maior pensador e filósofo do futebol até hoje. É certo que há um aluno dele, que é o Jorge Valdano, que provavelmente terá hoje maior proeminência em relação a César Luís Menotti, mas muito do seu ideário foi bebido de César Luís Menotti, e isto sobretudo para quem é de uma geração mais jovem e até se calhar não conhece tão bem Jorge Valdano como devia conhecer. E é uma passagem fantástica de Valdano sobre Menotti, sobre o medo dos europeus. Sem dúvida. Contou Valdano que havia o medo crónico das seleções sul-americanas em relação aos europeus, particularmente em relação aos alemães. E Valdano, falando disso com o Menotti,
Menotti responde-lhe que se os alemães fossem ver os sítios onde vocês cresceram, eles é que Isso ficavam mesmo. com medo. Isso acabou por destruir qualquer tipo de receio dos argentinos na altura em relação ao futebol europeu. Eu creio que, e concordando inteiramente com esta entrada de Tomás, acho que foi absolutamente espetacular e mostra o pensador e filósofo do jogo que foi. Sobretudo destacar que há um enorme legado futebolístico que o Menotti nos deixa além dos títulos. Falaste do Mundial de 78, podíamos falar também na sua humildade como campeão do mundo de futebol em ir treinar a equipa sub-20 da Argentina em 1979 e conquistar o título mundial com Maradona. Recordar que ele foi o primeiro selecionador a chamar Maradona à seleção principal com 16 anos, mas não o convocou para o Mundial de 78, o que até... sururu Exatamente. nacional. O que causou alguma polémica, mas isso foi uma polémica que depois foi ultrapassada, mas sobretudo aquilo que eu destaco em César Luís Menotti é a inquietação pela reflexão sobre o jogo, ou seja, o jogo para lá do jogo. E ele criou uma filosofia em redor do futebol e, se quiseres, redimensionou o futebol. E eu creio que isto é muito demonstrado por um livro que eu aconselho vivamente, que é o Futebol Sem Trampa, que é um livro que ele escreveu com o Angel Capa, outro elemento que é uma referência do futebol argentino, que trabalhou muitos anos também com o Jorge Valdano. Portanto, há aqui uma série de ligações que são ligações muito importantes e que também é um grande pensador do futebol argentino. E até motivou o tal antagonismo com o Bilardo, não é? Com Bilardo, também podemos falar sobre isso, mas eu acabo naquilo que vou dizer a seguir, também por dar um bocadinho a entender isto. Há um lado muito politizado em César Luís Menotti, que é um lado extremamente interessante, que é a divisão entre aquilo que é o futebol de esquerda e o futebol de direita. Ele defendia que é um futebol de esquerda. É importante também referir que no período de ditadura militar César Luís Menotti era alguém ligado ao Partido Comunista Argentino, e isso também mostra, porque o Mundial de 78 foi conquistado em plena ditadura militar, o peso que César Luís Menotti tinha contra uma ditadura, e ele definia este futebol de esquerda como um futebol mais generoso, mais artístico, mais culto e mais aberto, em que havia um maior compromisso com as pessoas, um orgulho na representatividade e um orgulho na pertença, contra um futebol de direita, que era aquele em que ele incluía o bilhardo, que era um futebol claramente virado para o mercado e sobretudo para o resultado, e que ele definia que era um futebol que não interessava às pessoas. É certo que há aqui um meio termo. Bilhardo também acabou por conquistar um campeonato do mundo pela Argentina em 1986, e creio que as pazes entre ambos acabaram por ser feitas em 2022, até porque o Bilhardo também passou por problemas de saúde bastante delicados, porque apareceu um terceiro treinador, o Scaloni, do meu ponto de vista claramente mais influenciado pelo Menotti, que aliás trabalhou na Federação Argentina. Exatamente, e é muito importante o Menotti era conselheiro. É muito importante o reencontro do futebol argentino e da seleção argentina com as massas, à boleia do pensamento de Menotti, com a escolha de Scaloni, que é claramente um treinador que valoriza a individualidade, um futebol sem artístico. Nem sempre a Argentina conseguiu jogá-lo, mas se formos ver a primeira parte da final, particularmente, aquilo é show puro. E o Scaloni, que é muito ajudado pelo Pablo Aimar, e mesmo que é a própria carreira do Menotti como treinador não é uma carreira completa, ou seja, ele tinha um ideário, mas nem sempre o conseguiu transmitir para os clubes, e falo por exemplo do caso do Atlético de Madrid, onde as coisas não correram particularmente bem, mas também seria expectável que isso acontecesse quando foi o primeiro treinador da era Jesus Gil. Acima de tudo foi um influenciador, não é? É sobretudo um influenciador. Houve equipas que não atingiram aquilo que ele pretendia, mas há sobretudo, e eu tive a oportunidade de ver aqui há uns anos, uns jogos do Huracan do tempo dele, entre 1971 e 1974, é importante referir que ele foi campeão argentino em 1973, no início da sua carreira, e aquele futebol do Huracan era tremendamente estético, era de uma mais-valia ofensiva absolutamente notável, com o envolvimento, um associativismo que tem muito paralelo, se quisermos, com aquilo que estava a acontecer na Holanda naquele tempo, só que convenhamos, não havia imagens a passar da Argentina para a Holanda e da Holanda para a Argentina. Portanto, há aqui um certo paralelo com a laranja mecânica do Rinus Michels. Mas depois, sobretudo, também pensar nas frases que ele foi soltando ao longo do tempo, que são frases que, se nós formos a olhar, são frases essenciais naquilo que é a leitura do futebol atual. Ou seja, futebol é tempo, é espaço, é engano, e isso parece-me absolutamente inequívoco. Depois a tal piada eterna sobre o bilhardo, que o futebol é um desporto tão generoso que impediu que o bilhardo se dedicasse à medicina.
Depois dizer também algo que é muito importante e vai muito ao encontro daquilo que falavas da individualidade, Tomás, que é quem marca a diferença não são os treinadores nem as suas táticas, são sobretudo os jogadores, e depois que a beleza no futebol aparece das coisas bem feitas, aqui valorizando claramente a eficácia. E depois uma frase que é chave em toda a carreira do Menotti, em tudo aquilo que é o pensamento futebolístico do Menotti, é que ganhar de qualquer forma, ganhar de qualquer maneira, é algo que ele considerava desrespeituoso. E já agora, de Pep Guardiola, que passou com ele dezenas e dezenas de horas à conversa sobre futebol. E que ele considera o melhor treinador de todos os tempos. Exato, o Guardiola, pronto, ao saber da morte dele, disse: ouvi-lo foi uma lição, o César era tudo, inteligência, educação, e fez poesia com as suas palavras e sempre foi fiel às suas convicções, que é um bom resumo do que o Menotti foi. E como estamos em maio e naquela fase da época em que há confirmações de campeões nacionais quase todos os fins de semana, o Teatro dos Sonhos será preenchido com os títulos do Real Madrid e do PSV Eindhoven. Tomás, a turma do professor Carlo Ancelotti voltou aos sorrisos em Espanha e nos Países Baixos o Peter Bosz superou o Feyenoord do futuro treinador do Liverpool. Sim, há uma frase marcante de Ancelotti dita antes do jogo com o Bayern para a Champions, que no fundo é irónica e salienta bem o trabalho que Ancelotti tem feito. Dizia o treinador do Real Madrid que há dois tipos de treinador, os que fazem mal e os que não fazem nada, ironizando com a velha ideia de que só escolhe jogadores e depois olha, vão lá para dentro e joguem. Não é que não tenha esse lado de autonomia para o jogador, de liberdade criativa, isso é obviamente uma ideia clara, mas há aqui trabalho tático e nesta temporada teve de haver trabalho tático para reagir à saída de Benzema. O Real Madrid, perdendo Benzema, optou por não ir ao mercado contratar um ponta de lança da craveira do francês, que era a grande referência de ataque do Real Madrid. Contratou Roselu para um plano B, mas inventou a dupla. Inventou a dupla e até a tripla, se quisermos juntar Bellingham. O Real Madrid com Bellingham passou a ter um médio ofensivo de, sobretudo, capacidade de surpreender no espaço e atacar a finalização. Foi isso que levou Bellingham a ter o destaque que teve no Real Madrid como ídolo instantâneo. Um jogador que ainda pode melhorar em certos aspectos de ligação, de participação na manobra ofensiva, mas nas zonas de finalização foi uma mais-valia tremenda. Exatamente. E depois, mas só 4 assistências, daí o tal espaço que sim, não é um criador, bem, foi mais um que finalizador. Tem margem para evoluir. Exatamente. Depois houve um encaixe perfeito da dupla brasileira, Vinícius e Rodrigo. Não há uma referência, vão alternando muito posições, tem uma química especial na forma como se entendem. Ambos preferem partir da esquerda, curiosamente, mas Vinícius Júnior tem esse privilégio na maior parte das vezes. Rodrigo normalmente cai para a direita, onde também há Valverde sempre a picar os espaços. Ancelotti até os trocou contra o City. Exatamente, surpreendeu Pep Guardiola. No meio campo é de destacar a impressionante temporada de Toni Kroos, e vou deixar aqui este palpite arrojado, se quisermos, porque se porventura a Alemanha ganhar o europeu, o bolador vai ser Toni Kroos. Eu arrisco-me a dizer isto. Eu estou contigo. Arrisco-me a dizer isto. Mas isto é para discutirmos mais à frente. Fez uma temporada sensacional. Mesmo em contexto de Champions, uma terceira ou quarta ou quinta vida. Parece que os anos não passam por Toni Kroos. Continua a ser absolutamente tremendo ao nível da organização, ao nível do passe, comanda a equipa. No ano em que Modric já perdeu protagonismo. Aí há uma diferença de estatuto nesta altura. Modric é uma lenda, mas já não é uma lenda com muito peso nesta equipa do Real Madrid, e a porta de saída pode estar mesmo. E são uns 5 ou 4 anos de diferença. Sim, Kroos é bem mais novo, ou significativamente mais novo do que Luka Modric. Depois, não dá para esquecer o facto de o Real Madrid ter perdido as referências defensivas todas. Perdeu o Courtois, perdeu o Militão, perdeu o Alaba, portanto teve de inventar Carlo Ancelotti. E reinventar-se. Exatamente. Rudiger fez uma temporada muito consistente, foi um central de muita segurança no Real Madrid. Por vezes jogou Tchouaméni a central, mais uma invenção de Carlo Ancelotti. Porque não havia mais ninguém além do Rudiger e do Nacho. Exatamente, e nesse momento Carlo Ancelotti teve de construir um bloco defensivo mais junto, por vezes, com mais trabalho, e o Real Madrid acaba por fazer uma temporada bastante competente, sem rival à altura, também é justo dizê-lo, mas venceu jogos com o Barcelona, venceu jogos com o Girona, e nesse sentido acaba por ser a melhor equipa do futebol espanhol, num ano em que o Barça caiu bastante de rendimento, era campeão, convém não esquecermos, mas é mais uma temporada onde o Real Madrid pode chegar aos 99 pontos,
Veremos se o consegue. Isso mesmo. Ele pode vencer também a Liga dos Campeões. Isto num ano em que Carlo Ancelotti perdeu o Benzema e teve uma série de lesões importantes. E deixa-me só dizer, não sei se concordarás comigo, Tomás, ou é que o terceiro guarda-redes do Real Madrid transformou-se provavelmente num dos melhores guarda-redes da Europa. Excelente, e já prometia muito desde que apareceu. Estamos a falar de Lunin, já claro, foi para quem muito não, jovem, mas quem Lunin, percebeu. entre campeonato e Champions, está a ser realmente importante. E ainda mais com tantas debilidades. Verdade. E o PSV de Peter Bosz. Era um campeonato, se quisermos, anunciado, com a quebra gigante do Ajax, também com o Feyenoord, que apesar de ainda ter Arne Slot, teve também alguma diferença para anos anteriores, é inevitável. E o PSV juntou aqui a experiência e a qualidade de certos jogadores. Luke de Jong à cabeça. Luke de Jong está a caminho dos 40 golos nesta temporada, continua a ser absolutamente tremendo no futebol neerlandês. E 20 assistências, Tomás, é importante também salientar. Sensacional, não é? de Luke de Jong, como ponta de lança histórico do PSV Eindhoven, e há muitos a passar pelo Philips Stadium. Depois também a qualidade de Veerman, é um médio que pode ter projeção para mim é o outras jogador-chave. Sim, é isso mesmo. Um médio com uma qualidade de passe fora do comum também, e que acaba por pensar todas as jogadas de ataque do PSV. E é uma máquina de golos, mais de 100 marcados nesta temporada. Já falámos de Luke de Jong, mas é preciso destacar dois jovens que estão a emergir. Bakayoko, um extremo belga que parte da direita, muito possante e capaz de desequilibrar em diagonais, quer com cruzamentos, quer com remates. Atenção, porque quis ficar no PSV, rejeitando uma proposta de 40 milhões de euros do Brentford no mercado de verão. Portanto, foi uma opção ambiciosa e que acabou por dar frutos para este jovem extremo belga, que joga a partir da direita. E depois Sabahri, que é um médio interior, médio muito ofensivo, bem, que tem muita sensibilidade para atacar espaços e, claro, também é um excelente finalizador. É comum vermos jogadores marroquinos com presença no futebol holandês ou neerlandês a emergirem. Sabahri é mais um deles. Esta equipa nem precisou de, por exemplo, Noah Lang, que foi um reforço sonante para esta temporada, não fez grande falta, e o PSV, além de ter vencido o campeonato com larga margem, mais de 100 golos marcados, ainda foi aos oitavos da Champions. Portanto, nesta temporada foi de longe a melhor equipa dos Países Baixos. Eu só juntava o Tillman, porque eu acho que é um jogador que cresceu muito, quer como interior, quer a jogar como falso ala. E vamos lá ver o que é que vai acontecer. Exatamente. Completamente de acordo, e sobretudo sublinhar, e tu provavelmente estarás de acordo, é que o Peter Bosz é um treinador bastante interessante, mas nunca tinha ganho nada, e vivia um bocado o problema do Leverkusen, ou seja, era o Leverkusen e o Never Bosz. Nesta vez o Peter Bosz finalmente conseguiu vencer alguma coisa, relembrar que ele tinha estado no Ajax em 16 a 7. E sempre com muitas questões defensivas. Exatamente. E aqui conseguiu claramente montar uma máquina ofensiva. São 107 golos, é absolutamente impressionante, tal como disseste no campeonato. Conseguiu atingir os oitavos de final da Liga dos Campeões, caiu bem diante de um Borussia de Dortmund que está a conseguir algo muito importante, e sobretudo também destacar um aspecto que me parece importante, é que o PSV já não era campeão há 6 anos e conseguiu quebrar esse tabu que o Roger Schmidt não conseguiu quebrar. Começámos com o Sporting e já agora acabamos com uma pequena referência ao Sporting, porque na equipa técnica do PSV está o Stein Skars. Antigo jogador do Sporting, canhoto, que passou por outra altura do Sporting, mas de facto é um trabalho excelente de Peter Bosz, que sempre foi um treinador de marca ofensiva, num 4-3-3 clássico, mas que acabou sempre por passar ao lado da grande conquista. Agora é meritório. E assim nos despedimos de mais um episódio do No Princípio Era a Bola. A sonoplastia e edição é do Tomás Delfim. Para a semana cá estaremos. Obrigado por nos ouvirem aí desse lado. Um abraço a todos. Abraço a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.